Eu quero aqui também, nessa oportunidade, compartilhar de uma palavra registrada no livro de Lucas, capítulo 24, os versos de número 1 a 8. A palavra será breve e é necessário que nós falemos algo a respeito dessa experiência com Deus, que é o tema da cantata de Páscoa desse ano. Uma experiência com Deus. Nós todos vivenciamos essa experiência com Deus quando aceitamos a fé. Diz o texto bíblico: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém? Esse é o relato a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, quando aquelas mulheres estiveram no sepulcro. E isso arremete para a Páscoa cristã. Não a Páscoa comemorada dos judeus, mas a Páscoa cristã. A Páscoa é mais do que um feriado. A Páscoa é mais do que uma tradição ou um símbolo religioso. A Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é a celebração do maior ato de amor da história, a morte e ressurreição de Jesus. Ela vai muito mais além do que se propaga na mídia, quando pessoas interessadas querem vender o ovo de Páscoa, o chocolate e muitas outras coisas. O comércio realmente fica efervescente. Mas a Páscoa vai muito mais além do que isso. É o convite para uma experiência real e transformadora com Deus. A Páscoa nada mais, nada menos é isso. Um convite muito especial para que o ser humano tenha uma experiência com Deus, através desse ato de amor que Jesus Cristo fez. Nós vimos aqui toda a encenação, todos os hinos, todas as imagens, as figuras desse grande amor de Deus e do ato de Jesus Cristo de doar a sua vida pelos pecadores, por nós. Então isso realmente é a Páscoa, é o convite para uma experiência transformadora com Deus. E João, escrevendo a sua carta no capítulo 3, e o verso de número 16, ele fala o que a Páscoa verdadeiramente revela. A Páscoa revela o amor incondicional de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Nós não podemos compreender
essa tal maneira, não se usou outra palavra a não ser essa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então fala aqui de um amor incondicional. Deus amou tanto a humanidade que doou o seu próprio Filho. Jesus não morreu por merecimento humano. O ser humano não tinha nada que merecer, porque vivia desgarrado de Deus, desonrou a Deus, pecou, não merecia ter novamente um relacionamento com Deus, mas Deus, com seu amor incondicional, como nós ouvimos aqui, Ele doa o seu Filho, e seu Filho deixa a sua majestade, a sua grandeza, o seu esplendor, para viver entre os homens, para morrer em uma cruz, doando todo o seu sangue por amor. O amor de Deus também é pessoal, é para a minha vida, é para a sua vida, é para as nossas vidas. Ele te conhece, Ele te ama, Ele te conhece, Ele te ama. O amor de Deus é pessoal. Não foi apenas para uma nação, a nação de Israel, não. Esse amor se estende a toda a humanidade. E individualmente Ele conhece cada um de nós. E é interessante que todos nós reconheçamos a grandeza de Deus, reconheçamos esse amor incondicional. E nós podemos experimentar esse amor, mesmo sendo falhos, mesmo cometendo erros, mesmo que não mereçamos, mas não fizemos nada por merecer, mas o seu amor nos alcançou de uma forma extraordinária. A Páscoa também é a vitória sobre a morte e o pecado. Quem merecia a morte éramos nós. Nós merecíamos a morte. A palavra de Deus diz: aquele que pecar, esse morrerá. Morrerá, terá a separação eterna de Deus. Mas veja bem, amados irmãos, que amor é esse? Que amor grandioso é esse de Deus para com o ser humano, que oferece o seu único Filho para doar a sua vida, e aqueles que acreditarem nesse plano de redenção, de resgate, de pagamento da culpa, esses poderão desfrutar de vida, a vida que vale a pena, a vida eterna. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então a Páscoa é a vitória sobre a morte e também sobre o pecado. Nós lemos do texto de Lucas 24, de 1 a 8, e o verso 6 é o verso chave de tudo isso, quando aqueles homens disseram àquelas mulheres: Ele não está aqui, já ressuscitou, Ele não está mais na tumba, Ele já ressuscitou, e Ele vive para todos sempre. Ele mergulhou na morte há 3 dias atrás, mas ressuscitou para dar vida e também vida em abundância. Glória a Deus. Essa é a diferença. Todos os grandes líderes mundiais, por melhores ou por coisas extraordinárias que fizeram, como também ouvimos aqui, desceram à tumba e não saíram de lá. Mas o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Glória a Deus. Então a ressurreição é a prova do poder de Deus. Paulo diz: se Cristo não houvesse ressuscitado, seria vão a nossa fé, em vão. Mas Ele ressuscitou e foi visto. Ele diz em Coríntios
que foi visto por mais de 500 irmãos. Ele aparece aos discípulos, aparece a muitas outras pessoas e também foi visto por mais de 500 pessoas. Prova evidente, testemunho ocular da ressurreição de Jesus. E isso é maravilhoso. Cristo venceu a morte para nos dar vida eterna. Ele participou da vida humana, sendo divino e nós humanos. Quando ele morre e ressuscita, ele nos dá o direito também de participar da natureza divina. Ele coloca em mim e em você o seu Santo Espírito. Glória a Deus. E ele nos dá a vida eterna. Nosso passado não define nosso futuro enquanto ou quando estamos em Cristo. Passamos a ser nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nascemos de novo. Então a Páscoa é recomeço. Talvez haja pessoas aqui, nessa manhã, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E você tem a oportunidade nessa manhã. Essa manhã é uma manhã especial. Você pode ter um novo começo em sua vida. Você pode deixar o velho para trás. Deus tem novidade de vida para você. Ele está aqui, Ele está presente. Glória a Deus. E esse é o significado da Páscoa para todos nós cristãos. A Páscoa é recomeço. E a Páscoa nos convida a um relacionamento vivo com Deus. Porque Ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo e o nosso relacionamento precisa ser um relacionamento vivo com Deus. Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está à porta dos nossos corações e bate. Jesus quer caminhar conosco. Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, como fez com os seus discípulos no caminho de Emaús. Quando a pessoa tem um relacionamento pessoal com Jesus, que é a nossa Páscoa, Paulo diz isso, Ele é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 35, vamos ler rapidamente. Quando aqueles discípulos frustrados pela morte de Jesus, que iam embora para aquela aldeia de Emaús, iam conversando e Jesus aparece depois de ressurreto, depois da ressurreição, começa a conversar com aqueles discípulos e a palavra do Senhor diz no verso 29 que eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? Seu coração está ardendo nessa manhã? Você está ouvindo tudo isso? Está contemplando tudo isso? Seu coração está ardendo? Está alegre? Está fervendo? Jesus está vivo e Ele está em nós. Ele está dentro de nós. Ele quer que você tenha
uma experiência pessoal com Ele. Uma fé viva não é baseada em uma religião. Há muitas religiões, mas a verdadeira religião, Tiago diz, visitar os órfãos e a viúva e guardar-se da contaminação, da corrupção desse mundo. Para fazer isso, precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus, porque Ele é a nossa Páscoa. A verdadeira experiência com Deus traz paz, que é o tema desse mês de abril. Uma experiência com Deus nos traz paz. Uma experiência com Deus nos traz alegria e também propósito. Pessoas que não têm um relacionamento com Deus não têm propósito. Pode até ter propósito de vida material, mas tudo isso passa, vai passar, é muito passageiro. Estralou o dedo, a vida passou. E depois? Deus nos criou com o propósito de adorá-lo para sempre. Para sempre. Estaremos um dia para sempre com o Senhor, e esse é o maior propósito. Ele quer resgatar a dignidade que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, quando o homem aceita Cristo como o seu Cordeiro pascal. Então podemos abrir o nosso coração e experimentar, caminhar com Jesus diariamente. E nós aqui, na De Família, sempre estaremos aqui enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Estaremos aqui falando essa mensagem, que o homem precisa caminhar com Jesus diariamente, porque assim ele estará preparado para morar com o nosso Senhor. E para concluir, meus amados irmãos, a Páscoa é um convite. A Páscoa é um convite de amor, é um convite à vitória e ao relacionamento com Deus. Não deixe que essa seja apenas uma data. Não concorde com isso, apenas que a Páscoa seja uma data festiva, não. A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário litúrgico. Por quê? Porque nós celebramos na Páscoa a ressurreição de Jesus. Então esse domingo que é celebrado a Páscoa não é apenas para um ajuntamento, não. É para celebrar aquele que morreu, mas vivo está. Ele ressuscitou e nos deu vida, a vida eterna. Glória a Deus. Fiquemos de pé, meus amados irmãos. Então faça da Páscoa uma experiência real com aquele que venceu a morte por você. A morte aqui no sentido de separação eterna do homem com Deus, distanciamento eterno. Esse Cristo que é o Cordeiro Pascal, ele vence a morte, ressuscita para a vida e nos dá essa maravilhosa experiência.